Então, vamos lá. A atividade de hoje é sobre substantivos e adjetivos. Vamos para o texto explicativo. O que é um substantivo? Substantivo é uma classe de palavras ou classe gramatical, é a mesma coisa, tá? Que dá nome a seres, objetos, lugares, entre outros. E então, os substantivos são aquelas palavrinhas que a gente usa para nomear as coisas. E eles podem ser classificados em dois tipos: substantivos comuns e próprios. Os substantivos comuns são aqueles que indicam seres ou objetos de maneira geral. Por exemplo, menino, janela, professora, lápis. Isso significa que pode ser qualquer menino, qualquer janela, qualquer professora, qualquer lápis, né? Indica de uma maneira geral. Já os substantivos próprios são aqueles que indicam seres ou lugares de maneira particular. Por exemplo, Maria, Paulo, Brasil, Catanduva. Então, não é qualquer Maria, não é qualquer Paulo, eu estou falando daquela pessoa, aquela Maria, aquele Paulo, aquela cidade que se chama Catanduva, né? Então, é importante lembrar que sempre os substantivos próprios vão começar com letra maiúscula, tá? Os substantivos próprios são os nomes de pessoa, né? Que são os nomes próprios, e os nomes de cidade, estado ou país, tá bom? Vamos lá. O que é um adjetivo? Adjetivo é também uma classe de palavras que dá característica e atribui uma característica ao substantivo, que é o que a gente viu aqui em cima. Sempre vai acompanhá-lo em gênero, que é o feminino ou masculino, e número, que é singular ou plural. Por exemplo, se o substantivo for feminino e estiver no singular, o adjetivo que o acompanha também deverá estar no feminino singular. A mesma coisa acontece se for masculino ou se estiver no plural. Por exemplo, eu comi uma pizza deliciosa. Pizza é um substantivo feminino e está no singular. É uma pizza só, singular. O adjetivo que a gente colocou, a característica, né? O adjetivo que a gente colocou para acompanhar a pizza, a gente está falando que a pizza, ela é deliciosa. Então, deliciosa é um adjetivo e esse adjetivo ele tem que vir no feminino e singular, igual ao substantivo que está no feminino singular. Eu poderia, por exemplo, escrever: eu comi uma pizza delicioso. Colocar esse adjetivo no masculino? Não, né? Se eu tô falando pizza no feminino, a pizza é deliciosa no feminino também. Ou então, será que eu poderia escrever: eu comi uma pizza deliciosas? Colocar o adjetivo no plural? Também não, né? Uma pizza, eu tô falando a pizza no singular. Uma pizza deliciosa no singular também. Ou então, por exemplo, eu comi um bolo. Como que teria que ficar esse adjetivo aqui? Eu posso escrever: eu comi um bolo deliciosa? Não, né? Porque bolo é um substantivo masculino, é o bolo. E deliciosa é um adjetivo feminino, então não fica certo aqui. Eu posso escrever: eu comi um bolo deliciosos no plural? Não, porque bolo, nosso substantivo, está no singular. Então, o correto é: eu comi um bolo delicioso. O substantivo é masculino e está no singular. O adjetivo vem no masculino, singular também. Então, o adjetivo sempre vai acompanhar o substantivo, certo? Vamos lá para a atividade. Número 1.
Identifique se os substantivos abaixo são comuns ou próprios, que é o que a gente viu aqui, tem no textinho explicativo para vocês, e escreva na frente de cada um deles. No caso da atividade no DemandaNet, eu gostaria que vocês escrevessem a palavra, tá? E na frente escrever substantivo comum ou substantivo próprio, né? O que é cada um deles. Então, escrevam a palavra, o tracinho, e na frente se é comum ou se é próprio de cada um deles, tá? Número 2. Complete as frases abaixo com os adjetivos, não vão confundir, tá? Aqui é adjetivos adequados. Então, vocês vão ler cada uma das frases, mesma coisa, no caso do demanda, escrevam a frase completa, tá? E aí, aqui, nesse espaço, vocês coloquem o adjetivo, a característica, a qualidade adequada, que preenche aqui corretamente, tá? Mas coloquem a frase toda na resposta. Deixa eu virar aqui no número 3. Número 3. Classifique as palavras abaixo. Coloque A para adjetivo e S para substantivo. Então, aí vocês vão ter que olhar cada uma das palavras e colocar A para que for adjetivo e S para que for substantivo. Mesma coisa, no caso do DemandaNet, para responder para mim na plataforma, escrevam a palavra, tá? E coloquem A se for adjetivo ou S se for substantivo, mas escrevam a palavrinha, tá? Não coloquem só A ou S, que senão eu não consigo entender a ordem que vocês seguiram. Copiem as palavrinhas e coloquem a resposta junto, tá bom?